Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia e hoje comigo na bancada virtual a Tatiana. Olá. E o nosso convidado, falando desde terras portuguesas, o Eric. Olá. É importante ressaltar que esse podcast está vinculado ao Fotografem, Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, sediado no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Até para que vocês entendam que nós não seguimos um calendário rígido entre um episódio e outro, né? O nosso último episódio foi em dezembro e estamos retornando agora, mas é que nós estamos aqui de acordo com as atividades da universidade também. Esse podcast é o nosso canal aberto à comunidade em geral, através do qual compartilhamos os frutos de nossas pesquisas. Nós somos pesquisadores das imagens e seus imaginários, relacionando em nossas análises visualidades oriundas do exercício de diferentes linguagens artísticas, como cinema, fotografia, a pintura, a literatura, dentre outras. Nós estamos em nossa segunda temporada e ela é inspirada no livro Em Louvor da Sombra, de Junichiro Tanizaki, que foi abordado, né, este livro foi abordado no primeiro episódio. Portanto, para quem está chegando agora, aconselho a escuta do episódio. O podcast está disponível no site do grupo, em fotografem-pesquisa.com.br e no Spotify. No livro, Tanizaki aborda a disputa entre a modernidade e a tradição na sociedade japonesa do início do século XX. Ele analisa essa situação metaforicamente através do embate entre a luz e a sombra. Nesse quarto episódio, o penúltimo da segunda temporada, nós discutiremos uma obra-prima da literatura e do cinema. Me refiro ao Lavoura Arcaica. O livro foi escrito por Raduan Nassar e lançado em 1975. Nassar é um autor premiado, muitas vezes comparado a Clarice Lispector e a Guimarães Rosa também. Dá para ver, né, a importância deste autor para a literatura brasileira. O filme foi dirigido pelo também premiadíssimo diretor Luiz Fernando Carvalho e ele foi lançado em 2001. E a nossa escolha de abordar essas obras, né, literária, cinematográfica, neste episódio, a partir de algumas reflexões trazidas por Tanizaki, ela se deu exatamente pela efeméride dos 20 anos do lançamento do filme, que aconteceu em outubro de 2021, quando eu tive a oportunidade de assistir ao filme, que até então não tinha visto. Além disso, né, dessa questão dos 20 anos de lançamento do filme, também se deve ao fato de que o diretor elabora a sua obra efetivamente construindo jogos de luz e sombra com maestria. É um filme que, em muitos momentos, nos lembra o que Tanizaki, passagens do Tanizaki, né, no livro. O tema do filme foca no que alguns chamam de Brasil profundo. Ele se passa muito distante dos contextos urbanos, problematizando questões muito atuais, mesmo que quase 50 anos depois do lançamento da obra literária. Ele continua atualíssimo. Como já é praxe nessa temporada,
Eu vou destacar aqui uma citação de Em Louvor da Sombra para orientar as reflexões que nós vamos desenvolver após. Na página 53, Tanizaki nos diz: nossos ancestrais fecharam 4 lados, o topo e a base de uma luminosa área da superfície terrestre, e criaram inicialmente um mundo de sombras. E nas profundezas desse mundo sombrio confinaram a mulher, convencidos talvez de que ela era o ser humano mais branco do mundo. Eu acho que essa discussão vai render bastante. E para nós já encaminharmos, eu vou passar a palavra para a Tatiana para nos falar, nos apresentar o filme e as suas particularidades. Bueno, eu li um texto da Ilana Feldman e do Ismael Xavier, que saiu na Folha, no marco dos 15 anos de lançamento do filme, que eles vão dizer que Lavoura Arcaica seria, eles chamam de corpo estranho num cenário de cinema brasileiro do período, de filmes que possuem uma estética realista e também discutindo questões sociais e urbanas. Né? Aí eles citam filmes como Invasor, Cidade de Deus, Carandiru, Ônibus 174, e inclusive eles atentam para o fato de que esses filmes acabaram que deram o tom do debate, aí citando o tom do debate acerca do cinema do país na imprensa e também na academia. Né? E acredito eu que um dos elementos que fazem com que o Lavoura Arcaica seja um filme que não tenha nada de estética realista seja exatamente a fotografia e o trabalho do Walter Carvalho, que é o diretor de fotografia do filme. Para mim, e acredito que para tantos outros também, é um dos elementos mais marcantes, como tantos outros, né, do filme, que conta aí, junto com o diretor, essa história trágica de personagens de uma mesma família, a partir das noções simbólicas da luz e da sombra. Né, o uso também de planos inclinados, imagens distorcidas, que se unem a esse jogo de luz para passar aí noções de desordem, angústia, aprisionamento, hostilidade. Enfim, o filme é incrível, né? E a gente vai pontuar isso ao longo da conversa. Acentua o caráter psicológico, né, da narrativa. O Walter Carvalho, ele afirmou em uma entrevista o seguinte: toda vez que você acende uma fonte de luz, você acende uma sombra. Então, essa questão formal e estética, ela é muito bem aplicada tematicamente no filme, em que a sombra serve como, na minha visão, né, como um espectro, uma assombração para o que é entendido pela voz de autoridade do filme, no caso, o personagem do pai, né, em relação à luz e os princípios morais que estão simbolicamente representados aí por ela. Então, o filme ele é marcado por esses embates de opostos, representando aí luz e sombra, ordem e desordem, sagrado profano, virtude e pecado. Então, enquanto assim muitos filmes que a gente vê são marcados por uma direção de fotografia que procura eliminar as sombras projetadas, não é o caso de Lavoura Arcaica. E esses elementos eles são explorados esteticamente, mas servindo diretamente aos temas que Lavoura Arcaica está discutindo. Então, é uma combinação de forma e conteúdo, né? Muito, muito perfeita, eu diria, né? O filme foi vencedor de inúmeros prêmios em festivais pelo mundo e tem no elenco nomes conhecidos aí da nossa TV e também cinema, né? Selton Mello, Leonardo Medeiros, Raul Cortez, Simone Spoladori, inclusive é o filme de estreia da carreira dela, né? Que estreia. Eu li num TCC sobre o Walter Carvalho e a fotografia do Lavoura Arcaica. Agora me esqueci o nome da pessoa, mas estará tudo nos créditos aí do episódio.
que ele diz que houve uma preparação intensa para o filme, né? Foram 3 meses de ensaio dos atores na locação, numa fazenda alugada no interior de Minas Gerais, onde eles aprenderam a tirar leite de vaca, arar a terra, conhecer os personagens dos outros, e que a Simone Spoladori ficou quase 1 ano na preparação fazendo aulas de dança. E, no caso, quem viu o filme tem 2 cenas em especial, que são marcantes, né, do filme, e que a dança é um elemento muito importante, assim. E, enfim, então eu achei interessante esse fato. Então, a história ela gira em torno dessa família que vive em uma fazenda, o pai, a mãe e os 7 filhos. O filme ele não tem uma estrutura cronológica, né? Vai e volta no tempo, para contar a história dessa família e seus conflitos, e os motivos pelos quais o filho André, interpretado por Selton Mello, foi embora da fazenda. O filme começa com o irmão mais velho, interpretado pelo Leonardo Medeiros, indo ao encontro de André para convencê-lo a retornar a casa. Então, nesse texto que eu li da Ilana Feldman e do Ismael Xavier, eles vão falar que o filme trata de um problema arcaico, de ordem do mito. Falam, então, que esse filme fala de um inconsciente patriarcal, também arcaico. Então, eu acho que tem tudo a ver também com a fala, a tua citação. E acho que é perfeito para a gente encaminhar as discussões a partir daí. Antes de passar a palavra para o Eric, eu vou aproveitar essa tua deixa para ressaltar que eu li em diferentes textos referência à parábola do filho pródigo, né? Que o filme, de uma certa forma, remete à parábola do filho pródigo. E aí eu fui atrás para entender melhor o que vem a ser essa parábola do filho pródigo. Eu sabia que tinha a ver com a questão de um filho que recebe uma herança, sai, gasta todo o seu dinheiro e volta para casa. Então, volta para a família, né? Então, tem aquela questão do arrependimento. O que eu não sabia é que na tradição católica ocidental, essa parábola geralmente é lida no 3º domingo da Quaresma. E me chamou a atenção isso porque eu acho que o filme também tem um forte caráter religioso, né? E é muito interessante porque no final a parábola não se cumpre, né? Na real, ele nem volta devido ao arrependimento, ele volta mais em função de toda uma pressão, né, que é feita sobre ele. E para quem assistiu o filme sabe que o desfecho não é um desfecho muito interessante, muito bom, né? Para os personagens, para os mas personagens. Para o filme é perfeito. Para o filme é perfeito, é perfeito. Vamos lá, Eric, entra no papo. O final do filme é tudo de perfeito, né? Só para falar que é o primeiro filme também do Luiz Fernando Carvalho, né? Eu acho que foi a primeira experiência de muitas pessoas. É o primeiro filme dele. Ele já tinha trabalhado na televisão, já tinha feito muitas coisas na televisão. Vários sucessos. Isso. Não, muitos sucessos na televisão, né? Novela Renascer, Capitu, essas coisas todas, né? Mas é o primeiro filme dele. Isso é bem interessante pensar também, né? Que ele não leva a linguagem televisiva, leva a linguagem do cinema, que ele é cinema. O puro cinema, assim, né? E ele também tem essa singularidade de ser tão diferente do que o Paty falou, tão diferente dos outros filmes que estavam sendo lançados na época, né? Ele é bem atípico, né? Como o livro, né? Porque o livro é muito singular, né? E eu tirei uma frase aqui do livro sobre o filme Lavoura Arcaica, do diretor, né? Do Luiz Fernando Carvalho, e ele fala que a preocupação principal é trazer o mundo interior do personagem para o primeiro plano. A cenografia é da alma. Não tem geografia, não tem regionalismo. É né? verdade. E isso traz um pouquinho para meu lado aqui, né? A direção de arte, que é da Yurika Yamazaki. E é de um refinamento absurdo, né? Eu acho que essas 3 pessoas deveriam trabalhar juntas outras vezes. O Walter de Carvalho, o Luiz Fernando Carvalho e a nossa diretora de arte. Assim, porque foi
de uma perfeição absurda, né? As cenas são tocantes, os objetos estão todos nos seus devidos lugares, o figurino é belíssimo, né? E a presença dos atores, né? Que traz muito também para a cena, né? Então, você tem um ator que carrega, talvez, provavelmente, por causa dessa imersão que eles tiveram, de preparação, né? Eles trazem para o corpo toda a leitura do livro, né? O que é muito importante, porque tem muitas falas, tem muito silêncio no livro, né? Muito silêncio, que é totalmente completado pelo corpo. É o corpo que fala, é o toque da mãe que fala, são os gestos da mãe, são os gestos da mulher, é ele se masturbando, é o irmão no canto, sempre caído, sempre quieto. Então tem o irmão sempre de cabeça baixa, sempre o lado direito, né, que aceita, fácil. A cena da mesa. Sempre de cabeça erguida. É muito curioso isso. Então a cenografia ela tem muito cuidado nisso, porque é um filme realmente que trata muito da alma humana, né? Então, quando a cenografia é uma cenografia que está muito preocupada em construir a cena mesmo, e construir muitas das narrativas que não fizeram parte essencialmente da fala, né? Que é outra coisa muito importante no filme, que é a narrativa, a língua, o que você está ouvindo. A palavra é muito importante no filme. E essa fotografia do filme e a cenografia serve justamente para dar toda essa estrutura, essa base para o filme acontecer, para deixar o filme bonito, onírico, numa coisa meio irreal, né? Que tá falando. De realista ele tem muito pouco, né? Parece que a gente está nesse universo dele, da cabeça do André, que é o personagem principal, que é quem narra a história. A gente está dentro da alma dele, é ele contando. E é tão forte isso, esse conjunto, ator, imagem e palavra, que a gente acaba simpatizando pela paixão do André, entendeu? Tem uma hora que você fala assim, mas ele ama. Então você para de enxergar a coisa. Para o ouvinte, né, é uma paixão incestuosa, né? Mas a gente acaba falando, cara, mas é amor, né? E é muito louco a gente pensar nisso, né? Porque é incesto, né? É um dos grandes tabus, né? Se não um dos maiores, provavelmente o maior tabu que existe, né? Mas também eu acho que nós não podemos desconsiderar que a questão do incesto, ela se insere numa questão mais ampla, que são as questões familiares postas por aquele pai. Né? A questão da forma como aquele pai reprime todo mundo. Reprime. Isola, né? A impressão é que a família vive isolada. Todo e qualquer sentimento, né, que extravase algo além daquela racionalidade que ele estabeleceu. E o André acha que não está errado, porque ele ainda diz, eu estou fazendo que nem falou meu pai, né? Eu estou dentro da família, Exato. Eu estou criando um amor dentro da família. Então, assim, claro que ele coloca aí a lógica dele. É claro. Mas, assim, eles estão tão isolados naquele mundo, na repressão daquele pai que não deixa eles sentir, desejar, ou ser eles próprios, que, enfim, cria toda aquela situação, assim. E me parece que eles vivem isolados, assim. A impressão é que a família não... Uma questão extremamente importante, que é a questão espacial, né? Que é a questão seria a questão espacial de lugar mesmo, né? Quando você fala assim, eles estão no seu mundo, estão no seu mundo, né? O mundo deles é a fazenda. Então, tem a fazenda, que é o grande mundo, a casa, praticamente acontece a narrativa nesses espaços. A casa velha, o bosque e a lavoura, que está tudo cercado ali. E o André, ele sai disso e vai contar a história no outro ambiente, que é o ambiente do quarto de pensão, o ambiente escuro, degradado. Então, a gente tem esses dois lugares.
o espaço, que é o mundo da família ali, o mundo do pai. Um mundo onde as regras é o pai quem dá, né? E que só Então, se ilumina com a presença da mãe. Porque quando é a presença do pai, esse mundo é escurecido, né? As cenas. A mãe é um afeto. É. O filme, a narrativa do filme trata muito de ambiguidades, né? E essa coisa do sagrado e do profano, do masculino e do feminino, do silêncio e da palavra, né? E uma das ambiguidades que ficam claros na narrativa, e a imagem trouxe isso, a fotografia trouxe isso para a gente com muita força, é a da luz e da sombra. Então, tem dois momentos assim, dividido, né? O tempo da luz e o tempo da sombra. Então, o tempo da luz é o tempo da memória, quando ele lembra. E aí, no filme, a narrativa é de outra pessoa, né? Quem narra é o diretor. Uhum. A Sim. voz da narração, da lembrança dele é do diretor. E ali é o tempo da memória, é o tempo da luz, da infância, da claridade, da mãe, que só escurece na hora da mesa, né? Que é a hora que o pai e todo o discurso se estabelece e que a família se divide. E depois o tempo da ação, o tempo do presente, que é o tempo escuro, ele na casa, ele no quarto de pensão, com o irmão. Então, ali é um tempo escuro, e a narrativa é dele, do André, do ator mesmo, do Selton Mello, né? Ele que narra toda aquela cena. Então, e aquela cena é muito escura. E é fantástico, né? Porque começa com uma claridade e depois você já cai com a claridade da infância e narrando não, só mostrando a casa, depois cai na escuridão do irmão dele chegando e ele se masturbando, uma cena que parece um quadro do Caravaggio. Assim, alguns momentos parece muito assim que você está vendo uma pintura barroca, né? Sim, mas é uma característica que é atribuída ao trabalho a poética do Luiz Fernando Carvalho. Walter Carvalho, não. Não, do Luiz Fernando Carvalho. Que a obra dele é considerada barroca, que ele é um diretor barroco. Tá, eu não... Vice. Vamos ver o próximo filme que ele fizer, gente. Mas eu não essas coisas, colocar pessoas dentro das suas gaiolas, né? Não, é que o que colocam é que ele trabalha não só nessa obra, não só no Lavoura Arcaica, mas retomando também as produções na televisão, que ele fez algumas coisas com textos do Ariano Suassuna. Eles dizem que é um estilo barroco de sobreposições e cruzamentos entre gêneros narrativos. A questão da literatura e do cinema ou da televisão, né? Que de uma certa forma também é cinema, não? Não é a mesma coisa, mas tu pode trazer, mas elas podem ser intercambiáveis. Claro, né? Eu acho que ele trabalha muito bem com a visualidade, né? E ele tem uma particularidade, duas particularidades, né? Tem que lembrar, Luiz Fernando Carvalho, ele é formado em letras, né? Sim. E arquitetura. Então, assim, isso valoriza. Então, quer dizer que é um artista que tem uma preocupação com a palavra, mas ele é um artista visual. Então, assim, é natural que ele tenha uma ligação com a literatura extremamente estreita na produção dele. Mas eu acho visual pra caramba. O que eu acho só é que ele tem um tratamento fantástico com a sombra. E vem a frase que a Tati falou da luminária, entendeu? Ele tem um trabalho com a sombra que é algo incrível. É incrível como ele trabalha a sombra. E toda as cenas que eu acho mais lindas são as escuras. Tirando aquela do menino, da cena do ato do incesto, que é belíssima, né? Aquela coisa meio que... Da pomba, né? A pomba e o ato em si, né? Que é bem... metáforas, né? Que é outra coisa que ele usa muito.
Então, que é, na verdade, quem usa o autor, né? Não é ele só Sim, captura isso. claro. Essas metáforas todas estão no livro. Então, assim, eu acho que... e outra coisa, só para falar, muito da luz que ele faz são luzes que estão definidas no texto, estão faladas no texto. A luz, por exemplo, da mesa de jantar, ela é falada no texto, no livro. Ele repete igual está no livro, igual se lê, sabe? Quando ele fala do reflexo bronze do rosto do pai, ele coloca lá, pau, cobre, né? Cobreado. Então, que dá um quê de santidade, né? Tudo escuro e aquele cobre no rosto do pai ali dá um poder, né? Ao pai que fica na cabeceira, né? O único ser da cabeceira. Sim, Então, quando ele diz que tem os dois galhos da família, né? O galho da direita e o galho da esquerda. O galho da esquerda é o galho podre, porque é o galho da mãe, né? Eu só queria comentar uma coisa, aproveitando que o Eric falou, que tem um momento que eu acho maravilhoso, que ele faz uma transição da luz para a sombra, que é na final da primeira cena de dança, em que a câmera vai focando por trás o André vendo a distância a festa. E eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que ele usa um plano sequência e ele vai virando a impressão que dá, assim, pelo menos isso foi de um plano sequência, e ele vai virando a câmera até ficar completamente escuro e a gente chegar no tempo presente. Eu acho aquela cena incrível, porque a gente está naquela claridade, naquela luz quente, naquele momento, talvez o último momento, a última memória feliz dele, porque me parece que tudo começou a desandar a partir da maturidade ou da adolescência, assim, para frente das irmãs. Sim. Porque ele até relata a questão da menstruação, uma hora, enfim. Então, me parece que a repressão do pai se tornou muito mais atuante ou efetiva, não sei, a partir disso, assim, do crescimento principalmente das mulheres, né? Que a gente já imagina o que aquele pai pensa sobre mulheres. Então, eu achei aquela cena fantástica, a maneira como ele faz a transição do claro para o escuro, assim. Visualmente nos apresenta. Uma outra questão, até com relação também ao que o Eric falou, é que o Walter Carvalho, ele se referencia, no vídeo que eu assisti, que por recomendação da Tati no YouTube, Walter Carvalho e a Luz, ele faz essa referência e depois eu também li em mais dois textos, que é a questão da luz renascentista. Para ele, para o Walter Carvalho, né, para o diretor de fotografia, o princípio da luz é a pintura renascentista. E ele considera os pintores renascentistas como os primeiros fotógrafos. Então, acho fantástico. Inclusive, ele faz duas referências. Uma delas tu vais gostar muito, que é a questão da vela, que remete ao livro da Chama da Vela, do Bachelard. A impressão que ele estava que ele estava falando direto. Ele não cita o Bachelard. Ele não cita, mas dá a impressão que porque ele começa a falar da questão da chama da vela e da imaginação. Sim, chama da vela, imaginação e mito de Prometeu. Então, ele vai fazer essa relação, né, e vai dizer que a luz é fogo, que a luz é matéria e abstração. Assim, eu acho, e o Walter Carvalho não é a primeira vez que ele trabalha com o Luiz Fernando Carvalho, e até onde eu procurei no Google, não são parentes. Até a princípio eu achei que eram parentes, mas parece que não são. Mas são profissionais que eles acho que fazem uma dupla muito coesa no entendimento de luz, do que é luz, do que é sombra, né? E isso aí eu achei assim fantástico. Uma das falas que eu mais gostei dessa entrevista é quando ele fala
que atingir a beleza na imagem é fácil. O que é difícil é tu usar a luz em favor da narrativa. Então ele diz, se ficar belo no final, beleza. Mas o importante quando ele está iluminando uma cena é essa cena servir a narrativa. E aí eu achei aquilo fantástico. E aí a gente vê isso, a gente olha o Lavoura Arcaica e entende isso perfeitamente, a maneira como ele usou a luz e sombra para representar todos aqueles personagens, o que eles estavam passando, a cabeça do André, assim, todas as angústias, os desesperos, os embates dele, né? E como isso tá em favor, né, dos temas ali presentes, e não é só que bonita fotografia. É verdade. Eu vou aproveitar aqui para trazer para a nossa conversa também o registro de outro livro intitulado Fotografias de um Filme, que é um livro com fotografias do Walter Carvalho, diretor de fotografia do filme, que ele fez ao longo das filmagens. O livro é belíssimo, recomendo. Tem a grande maioria do filme, as imagens são em preto e branco. Tem duas imagens que me chamam a atenção. Uma é uma fotografia do pai. E agora, quando o Eric falou na questão da luz cobreada, a fotografia do pai, ela está com esse tom meio avermelhado e com velas atrás. Então, é muito forte essa relação. E também tem uma foto dele, do André, que também está avermelhada. São as duas únicas. O resto do livro é todo em preto e branco. E na contracapa diz assim, após passar do livro às telas de cinema, Lavoura Arcaica retorna ao livro por meio das fotos de Walter Carvalho. Da raiz ao fruto, 3 artistas, 3 linguagens e 3 obras-primas. Então, acrescento aqui a obra do Raduan, a obra literária do Raduan, se soma ao filme do Luiz Fernando Carvalho e se soma ao livro de fotografias do Walter Carvalho, da saudosa Kozak Naif, que é uma primorosa edição. Fica a dica aqui para quem tiver oportunidade de ter acesso a essa obra. Eu queria puxar a tua citação do Tanizaki para uma questão em que a gente pode debater. Porque eu fiquei pensando, bom, a questão da luz e sombra tem muito a ver com o pecado, um dos temas que a gente vê. E na ideia do pai, a mulher tem que ser uma representação de uma virtude, né, de pureza, e aí entra o branco, entra, enfim, a luz, e tudo que a Ana vai subverter na visão daquele pai, né? E aí eu fiquei pensando muito numa fala que o André fala, porque assim, a sombra e o que ela representa é um espectro para as ideias morais do pai, mas a luz acaba sendo um espectro para o André, porque acaba lembrando ele o tempo todo do que ele perdeu e do que ele não pode ter. Me pareceu isso, assim. E também dessa moralidade do pai que ele não se acerta, ele não se encaixa, ele está totalmente fora. Então, assim, me parece que tudo se combina, assim, com essa fala e com esses ideais do que é ser homem, do que é ser mulher, e também do que assombra cada um desses personagens, né? Não sei o que vocês... Não sei se faz sentido. Em termos de imagem, isso fica muito claro no livro e no filme, né? Você falou é real isso, da luminosidade, é o que desencadeia mesmo. Você vê que o André não está ficando bem quando as cenas vão ficando cada vez mais claras, as cenas das memórias dele, da infância dele. E na cena do incesto,
né, em si, quando ele que é junto com uma cena em que ele está capturando o grande desejo dele, que é uma pomba, de infância, e o grande desejo dele na vida madura, né? Então ele está fazendo as duas coisas ali ao mesmo tempo dentro da memória dele, uma cena muito bonita. E ela acaba com a claridade absurda, que é quando ele corre, joga a pomba e explode, a fotografia explode. É como se fosse assim, a luz acabou com tudo, sabe? Excesso de luz e acabou tudo que tinha escondido, acabou tudo. Tudo ali foi revelado, tudo é como se fosse assim, quebrou tudo, acabou. E a claridade veio absurda. E aí logo depois vem outro, que aí vem um discurso dele, que é quando ele fala isso pro irmão, e aí cai nessa escuridão, que é uma cena belíssima. E aí a luminária está balançando. Aquela cena é incrível. E aí chega num ponto em que só ilumina a boca dele. É e dá fantástico. Um valor absurdo pro texto, né? É o ombro dele desnudo, a boca iluminada e o resto tudo no escuro total. E isso é muito forte. E essa presença do masculino ligado ao escuro, a obscuridade do sermão do pai, né? Toda vez que o pai vai fazer um sermão, ele está de frente com o rosto claro, meio rosto claro, e atrás uma escuridão absurda, né? De uma luz que treme, né? Que é a luz de vela. E quando mostra o oposto, que é o contorno do pai, mostra o vazio do avô, que é uma coisa fortíssima na estrutura da mesa, que é o objeto principal do filme, né? A mesa, onde a família se encontra. E tem um vazio que a mãe não ocupa do outra cabeceira, né? Quem ocupa é o escuridão. Né? Eu ia falar um fantasma, mas não é, agora que eu lembrei. É a escuridão do avô. Do avô, da ancestralidade. Exato. E tem muito a ver com a frase do Tanizaki. A lavoura arcaica, né? A ancestralidade, isso é muito forte. E tem a casa também, a casa velha, que é a casa da ancestralidade, que é onde o mal acontece, onde o incesto acontece. Isso tudo é muito pensado, né? E que tem tudo a ver com a frase do Tanizaki, tá? É impressionante como ele conseguiu... O escritor, né? Esqueci o nome. O Raduan Assar. Ele conseguiu fazer toda essa ligação, né? De imagens e lugares espaciais e corpo e escuridão e luz. Num texto que trata de tempo, então trata de ancestralidade. Sim, exatamente. Eu, quando eu comecei a ver o filme, pela segunda vez agora para o podcast, primeira coisa que eu anotei foi tempo, já no início, porque aquelas imagens de natureza, do lugar, assim, aquilo já me remete a essa questão do tempo. E aí eu anotei luz, sombra, persianas, cortinas, as sombras dos personagens na parede, que são maiores do que o próprio personagem. Então, ele já te dá ali, no início de largada, ele já te dá os conceitos que vão permear toda essa obra poética, toda a poética dele, né, nessa obra. É fantástico. Muito legal você falar disso, porque na entrevista que eu vi com o Luiz Fernando Carvalho, no canal Arte 1 do YouTube, né? Chama Arte e Movimento, o programa, né? Do canal Arte 1. Então, entrevista com ele, e ele fala que toda essa primeira cena é uma narrativa do escritor, do Raduan, falando sobre o quarto, né? E aí ele faz o quê? Ele mostra a narrativa, e falando da fazenda, né? Então ele mostra a narrativa toda em imagem. É a única parte que ele tirou do texto em termos de narrativa. O resto, todo o texto que ele usa no filme, todo o texto é exatamente igual do livro.
E aí ele fez toda essa primeira sequência toda em imagem. Ele tirou a narrativa não, né? Ele colocou a narrativa em imagem. E ele, quando fala do quarto e passa, dá justamente a sensação de tempo fica muito forte. Muito forte. E quando ele vai falar do tempo em si, ele fala na casa velha, né? E as imagens mostram o quê? O tempo, a ação do tempo, né? Mostra as paredes com mofo, as paredes degradação, né? É sempre a imagem, a fotografia sempre dando peso para o texto, né? E isso é muito legal de se ver. É muito gostoso, é muito prazeroso de ver. E tem uma questão assim, que também me remete ao tempo e à própria natureza, de uma forma simbólica, que é a relação dele, do personagem André, de se deitar e se cobrir com folhas. E daquela questão dele tirar o sapato e enterrar os pés. É muita folha, né? E a folha, em função do outono, da troca, é um símbolo que a gente logo associa à passagem do tempo. E ele vai repetir isso ao longo de todo o filme. E a Tati chamou a atenção para aquela frase do pai, Maktub, que quer dizer que estava escrito, né, com uma referência à questão do destino. Sim, tudo para ele está escrito em pedra e não deve sair do que ele acredita. Do script. Do script. E se sai, tu vê ali que ele está naquele diálogo final, que é o único momento que o pai se permite dialogar, né? Que ele chama o filho, o André, quando retorna a casa, e eles têm um diálogo, assim, né, pesadíssimo, né? Enfim. E tu vê que o pai não entende. O pai, ele tá desorientado, porque ele não consegue, de forma alguma... Ficar com pena dele. Eu não fico com pena dele, mas dá para ver que ele está completamente desorientado pelo que o filho está dizendo para ele. E aí, aos poucos, ele começa, a sombra começa a tomar o rosto do Raul Cortez, e aí ele começa a firmar a voz dele. Começa a se impor. E porque primeiro tem essa desorientação, que ele fica assim, não entendo do que tu está falando, né? Porque para ele aquilo ali, né? Porque ele traz a coisa da desordem, faz parte, né? O André, e ele, não tem desordem, tem ordem, tem tudo, tem o maktub, tem o que está escrito, e as coisas devem ser assim, como sempre foram. Como sempre foram. Né? Aí que eu acho que aí tá a questão da lavoura arcaica, né? A repetição. E aquele filho mais velho, que é interpretado pelo Leonardo Medeiros, era para ser o pai dele. Ele é o babaca, ele é o que reproduz o pai dele. Só que aí no final ele vai ser o momento em que ele vai se dar conta, mas a partir de uma perda horrível. Sim. Né? Que é com a morte, pelo menos assim, eu entendo assim, que vai ser só o momento ali que ele vai entender mesmo. Ou não. Ou não. Eu estou no time da Cláudia também, eu sinto a dor dos personagens, de todos eles. Eu vi ali personagens perdidos, pessoas perdidas, completamente perdidos no próprio discurso, perdidos no seu próprio universo, perdidos no seu... Entendeu? Ele não entende as coisas. Você vê que o André é um personagem duro. Ele até vendo o filme, você percebe ali ele contando toda aquela história bêbado, né? Que eles estão bebendo muito, ele e o irmão. E a história do bêbado não é uma história muito confiável, né? Então você como assistindo, mas será que era assim mesmo, sabe? É só o ponto de vista dele, né? E então você vê um indivíduo completamente perdido ali entre a sensibilidade da mãe, o autoritarismo do pai, uma doença que você desconfia às vezes, porque ele está bêbado, e um irmão que você não entende direito, né? Que foi buscar o outro, né? Ou seja, o que a Cláudia falou, ele não se arrependeu, diferente da parábola,
Na parábola, ele volta para casa porque ele quer, porque ele se arrepende efetivamente do que fez. Lá não, ele está lá entregue num buraco negro escuro da casa, do quarto, né? E o irmão vai lá pegar ele, vai salvar ele, né? E tem aquela cena linda também do irmão lavando. Ali é renascentista puro, né? Ele deitado e o irmão limpando. Ali é um quadro assim, parece Jesus no colo ali, o pessoal limpa. Muito bonita aquela cena. E então assim, eu vejo todos os personagens, até as irmãs que não falam nada, mas você olha na leitura corporal, na hora da janta, né, na hora de arrumar a casa, que elas não sabem onde elas estão, sacou? Ninguém sabe ali onde está. Parece por isso que é um universo onírico, assim, é um mundo particular mesmo. E ele é o único que resolve pular a cerca, né? Ele sai daquele mundo para o mundo dele. Aí é que está o mais estranho, porque ele cria o universo bizarro dele dentro de um quarto de pensão, né, cheio de culpa, e nem culpa, né? A gente nem sabe direito, porque ao mesmo tempo ele é o espelho do pai. Toda vez que eu vejo esse filme eu falo, cara, mas ele é o mais religioso, é a figura mais religiosa tirando o pai, é ele. É o que vai para a igreja, é o que fala de Deus, eu tenho um discurso santo, ele é quem mais traz essa coisa. Na verdade, eu acho que tem muito espelho no livro. A cena final é um e tem muitas cenas de espelho, utilizando espelho. Tem muitas cenas utilizando o espelho. Não, a direção de fotografia e a de arte é fantástica. Fantástica, assim. Os móveis, eles têm um peso nas cenas, ou a falta de móvel, que é absurdo. O silêncio, né? O silêncio que fala. Então, os atores... O silêncio é um personagem. A mãe é incrível, assim, sabe? A cena dela tocando os filhos, fala tanta coisa aquela cena, sabe? Né? Ela cuidando, aquele cuidado exagerado também com ele, né? Em especial. Com ele, E ela falando em outra língua, que eu acho que também... ela fala com ele, é verdade. Isso eu acho que é um outro elemento importante para mostrar que eles quase que, tipo, eles tinham uma relação muito especial ali, porque ela não falava com o outro, não era com ele. Pois é, aí uma coisa que eu comentei com a Tatiana, eu acho que, num certo sentido, a relação dele com a mãe também era um tanto quanto incestuosa. Olha, eu acho que até depois, quando aparece o irmão, eu também acho que rola uma coisa ali. É tudo muito, é o universo deles, entendeu? É só eles, exato. Parece que é só eles ali. Não, e a impressão... Mundo, entendeu? E por isso que as coisas ficam sempre na ambiguidade. Exato. Palavra-chave, ambiguidade. A frase que a Tatiana referenciou há pouco, o pai diz, e ele repete, a felicidade só pode ser encontrada no seio da família. Sim, ele repete isso. A frase por si só já diz que as relações têm que ser... Ele defende a relação dele com a irmã a partir da frase do pai. Exato. A frase do pai. Exato. E ele também tem toda aquela fala do útero da mãe, da casa, do lar, do lugar, do mundo, né? Do irmão que abriu o caminho e ele foi depois, e o outro depois, e como entendeu? Toda essa relação, é tudo muito ambíguo ali, fica tudo num limiar, assim, que dá muitas brechas para a gente ter várias interpretações do filme, do que a gente vê, o que é fantástico, né? E fica meio que entre sonho e pesadelo, e nessa ambiguidade a gente não... Exatamente como tu já falou algumas vezes, essa coisa, será que aconteceu mesmo? A própria cena dele, dessa cena do incesto dos dois, fica uma coisa assim, quando ele olha e não vê, aí a gente pensa, será que teve mesmo? Será que ele não imaginou? E aí, ao mesmo tempo, na cena dele na pensão, que tem toda uma estética que me remete até a questões de expressionismo, que são estéticas do pesadelo, que me faz pensar ali que são vivências de sonho e pesadelo, mas tudo dentro de um âmbito onírico,
que perpassa o filme inteiro, assim. E aquele prostíbulo escuro. Ah, o prostíbulo escuro, é o sagrado e o profano, né? O peso. E aí, por isso que me remete muito a esse caráter religioso, né? E a prostituta tem um quê de maternal também. Tem. E não, tem muito de maternal. Muito. Né? Então, o que dá tudo essa ambiguidade, né? E que a gente descobre que tudo é verdade quando ele chega e em vez da família unir como filho pródigo, a família, todas as rupturas acontecem. Então, acontece toda a loucura, né? Vai ser festa de Natal no Brasil. Ai, tem uma frase que ele diz quando ele solta a pomba. E as pombas do meu quintal eram livres de voar. Diferente dele. Mas sempre voltavam para cá. Exatamente, né? Elas sempre voltam. Fantástica, que que ele fala no começo, se acaso distraído me perguntasse para onde estamos indo sempre para casa. É incesto, é a família, é o núcleo ali. Tu sai, mas tu volta. Ancestralidade, porque o tempo todo a gente tem a sensação de que essa história é só algo que está repetindo. Que tá exatamente. Que pode se repetir, e isso me faz pensar na nossa sociedade contemporânea e alguns comportamentos que ficam... Assim, lavoura arcaica é hoje. Lavoura arcaica está acontecendo aqui agora, nesse Brasil. O inconsciente patriarcal, arcaico, ele está muito vivo e nos assombrando de uma forma muito direta, assim, e terrível. Mas uma coisa que eu comentei com a Cláudia foi que no diálogo entre os dois... ele pega e diz que não havia amor, né? Algo assim, né? E o pai, como assim não havia amor? A gente deu tudo para vocês. Aí eu disse para Cláudia que eu me lembrei muito, assim, uma das últimas cenas do Virgens Suicidas, depois que todas as irmãs estão mortas, que mas a gente dava amor para elas, a gente dava tudo. Tipo, eles continuam sem entender. As 5 filhas se mataram e eles não entendem. Por isso que eu não desimpatizo, né? Não, por isso que eu tenho um quê de simpatia pelo pai. Entendo. Ele está na ignorância total, entendeu? Sim. Sim. E quantas pessoas são assim na vida real que não conseguem entender? E aí elas têm que viver exatamente como foi ensinado, porque se sair um pouquinho já causa uma desordem. Na cabeça, né? Sim, mas e na vida dos outros também. Ah, não, é porque os outros têm que viver igual, né? Então, você trouxe bem o Virgens Suicidas, é isso mesmo. O Acabe, eles, mas o que a gente fez? Por quê? Foi tudo certo, Dei comida, dei roupa, dei um quarto legal. Eram todas loirinhas, todo mundo bonito. O que aconteceu, gente? E eu acho que é esse homem, né? Que eu espero que esteja em extinção, Esperamos. Não consegue ver. Não. Ele não consegue. Não consegue enxergar. E a mãe não é muito diferente também. Sim. Né? Porque está dentro da estrutura, né? Sim. Então, assim, por isso que a ancestralidade pesa tanto aí. A história pesa tanto, né? E uma das coisas que me deixa chocado nesse filme, chocado mesmo, é a palavra certa, é as mulheres não falarem, assim. Aquela cena da igreja dele falando com ela é desesperadora, porque ela não fala nada. Nada, não reage, ela só chora. É brutal. Aquela cena é brutal. Além de ser belíssima, né? Além de ser belíssima, assim, ela é uma beleza absurda. Ela é uma visão dentro desse. E tem hora que faz um contorno do rosto dela e dá um brilho só em volta. Porque um dos tratos da luz é que ele trabalha com muita luz de vela e muita luz natural.
Então, por exemplo, a cena do quarto começa ali com a luz de dia, né, com uma cortina que faz uma textura e um movimento na cena, na parede, no corpo. Ou seja, tem um filtro entre a luz natural e a caverna, ali, o resto tudo escuro, até chegar à noite, que é o candeeiro balançando no ápice da loucura ali, né? Então, com a vela. E a casa é de dia, tudo aceso, tudo claro, o lugar da mulher, o lugar da mãe. E quando o pai chega, escurece. Na mesa é tudo escuro, que é o lugar do sermão. Tá? Então, há um trato muito bem feito com a luz. Mas é legal que, às vezes, você vê, às vezes, que vem uma luz que você não sabe de onde, entendeu? E é uma luz que vem só para iluminar uma coisa. Você vê assim, mas não tem uma vela aí, não tem uma janela aberta. E essa cena da igreja é muito isso. Então, tem a vela, tem as velas que estão no altar, ou seja, a luz só está frontal, mas às vezes vem luz lateral, luz de cima, porque não importa. Sim. Não importa. A direção de arte, a direção de fotografia, ela quer que a gente veja aquilo, aquela beleza ali, aquele traço, aquela escuridão. Isso é fantástico. Isso é assim, lindo, assim, quando você vê a cena e fala, mas espera aí. E aí vem um brilho, assim, que você vê que não é luz mesmo, provavelmente um canhão de luz ali, para dar aquele brilho no rosto dela, que desenha, né? Desenha de luz aqui, assim, a face dela. E aqui ela está com aquele pano, véu, né? E faz todo um bordado no rosto. É uma coisa absurda. E quando aparece ele lá todo trabalhando o corpo, todo deformado e com aquele discurso e pegando na virilha né? E é super masculino ao mesmo tempo, né? Sim, violento. Violento, né? E ela muda. Aquela cena, para mim, ela é impactante demais. Demais. E ali foi quando eu falei assim, mas já tá todo mundo perdido aí. Ninguém entendeu nada. Assim. Ninguém tá entendendo nada. E eu tô perdido também. E aí foi quando eu simpatizei com todos eles, porque eu vi que era um monte de gente numa fazenda, entendeu? Com o peso da ancestralidade, o peso da história, o peso do momento, o peso da vida, o peso de tudo, né? E o pai pedindo paciência, porque o tempo resolve. Paciência, porque ele tem esse discurso da paciência, né? Que ele fala que a paciência é a melhor das virtudes. Paciência tem muito a ver com o tempo, né? Ele diz, não questionar os desígnios do tempo. Não se pode questionar. Com aqueles adolescentes todos, imagina, com a energia, testosterona, os hormônios, não questionar. Os caras não podiam comer nenhuma pizza, ele tinha que esperar. Olha. Não era pizza, era pão. Sei lá, eu tava assim, tipo, irritação, assim, tipo, porque é isso, assim, ele naqueles discursos a cada vez sentavam na mesa, e aí quem fazia o pão, quem fazia a refeição eram eles, mas eles não aproveitavam. O momento de fazer era melhor do que de comer, porque de fazer eles estavam juntos, rindo, com a mãe, e aí na hora de sentar à mesa não tinha. Não tinha isso. A mesa ela tem um caráter simbólico de signo mesmo, fantástico nesse filme. Assim. Sim. Ela tem um peso e na cena que ele volta, começa com um take da mesa, devagarzinho, né? Filmando todos os lugares, filmando todos os objetos, todos os canecos, todos os pratos, e dá um tempo longo para aquela cena. E fala tanto, assim, né? Aquele móvel de madeira pesada, aqueles pratos pesados, tudo... mas com a claridade do dia ainda, né? E tava tudo leve ali, né? Naquele momento. Tem uma cena... Não, tem uma cena que a câmera tá parada na mesa, na frente da mesa, e ela tá aquelas sombras ali, e aí termina, assim, o jantar, a refeição. E na medida que elas vão limpando a mesa, a câmera não para. A câmera fica parada, e elas vão pros... Exato. A cena vai clareando, parece que elas estão limpando aquela imagem do pai, assim, tipo, limpando aquele momento, e elas estão só entre elas, na função da casa. Limpando. E me parece que aí quase que o espectro do pai saiu ali, porque elas estão ali de novo entre a vida delas, da mãe, das irmãs, limpando a casa, porque o pai provavelmente está... ou na lavoura, ou dentro da casa, em algum quarto, não sei. Mas me pareceu essa cena muito isso, assim, porque ela vai clareando.
E parece que essa coisa do espectro do pai, ela vai saindo, então a imagem fica mais a clara. mesa, ela ganha outro peso, ou melhor, ela fica mais leve. Sem o pai. Sem o pai, o próprio móvel parece que muda a sua estrutura, ganha leveza. Então, como a casa muda. Exato. A casa muda, assim, né? A casa muda. Os ambientes mudam. O único ambiente que é completamente fora de tudo é o bosque, que é como começa e quando termina a narrativa dele. Sim. E a cena é igual, né? Só muda a dança, mas a dança dela. A cena é um espelho. Né? E essa coisa da mesa, ela é muito interessante, sabe? Ela traz o tempo, ela traz a ancestralidade, ela traz o ambiente, né? E ela traz a falta de cumplicidade entre as pessoas, né? Porque as pessoas não se olham na mesa, né? E a falta de cumplicidade entre as mulheres também, né? Porque outros filmes, como o próprio Virgens Suicidas e outros filmes, né? Como Bagatelas, por exemplo, que eu não sei o nome em inglês, não sei qual é o nome que é, há muita cumplicidade entre as mulheres, sabe? Então, podem até não falar, mas estão se olhando. Sim, tocando embaixo da mesa. Esse filme, o Raduan, ele tira isso. É como se elas realmente fossem, sabe? Elas falam com os seus mínimos movimentos. Tem uma filha que fica com a cabeça baixa o tempo todo, tem outra que fica olhando reto pro nada. Então, tudo muito lento. Ela, quando tem uma cena dela em câmera lenta, abaixando a cabeça, a Ana, né? Que é fantástica, assim, porque ela quebra a questão do tempo, que é uma mesa que o pai, eu acho que grita com ela, ou bate nela, e ela vai baixando a cabeça devagarzinho, assim, câmera lentíssima, né? E dá um tempo alongado para a cena, e diz muito do que é aquela garota, né? Do que é aquela adolescente, porque ela é uma adolescente. Mas todos eles, né? Não é uma mulher, né? Ele tem 17 na cena 26, eu acho. Então, assim, são personagens muito jovens. Né? Já encaminhando para o final, eu gostaria de ressaltar uma questão que me chamou a atenção, que a gente até comentou, Tatiana, a questão da coragem do diretor de fazer um filme com 3 horas. 2 horas e 50. 2 horas e 50. Faltando 10 minutos para fechar 3 horas. Em 2001, né? Um filme que não tinha muita relação com o que estava sendo produzido na época, no cinema nacional. Um filme que não tem o ritmo e a caracterização dos filmes chamados brasileiros, ditos filmes brasileiros. Inclusive, foi uma crítica que hoje a gente escutando uma live diz que tiveram críticas, inclusive fora internacionais, dizendo que não parecia filme brasileiro. Mas só para deixar demarcada aqui essa minha admiração por esse diretor de cinema que teve a coragem de fazer um filme que a Tatiana fez um comentário assim: as pessoas hoje em dia não veriam esse filme, é muito lento. Eu acho assim, no estado que as coisas estão, principalmente com a queda da cota, né? Sim. E com que as pessoas, com a tomada de certos tipos de filme nas salas de cinema e com que as pessoas estão escolhendo ver no cinema, olha, seria blockbusters e eu fico pensando, relança em super-heróis, Lavoura Arcaica para o aniversário do, sei lá, né, de 20 anos, vamos supor. Eu não sei, assim, tipo, acho que veria quem já é fã do filme e talvez algumas pessoas curiosas e tal. Não sei, assim, eu gostaria de estar errada, na verdade. Mas eu acho que tu não está errada. Infelizmente. Eu acho que esse tipo de filme, que é um filme que traz um potencial poético muito forte, traz uma linguagem poética muito forte, que tem um tempo alongado,
ele realmente, infelizmente, ele não é visto pela massa, né? Porque eu não sei onde eu vi, mas eu vi um termo super bom que é educação estética, sabe? Acho que as escolas precisam muito de uma educação estética. Sim, essa é a minha luta. Do olhar, do visível, do artístico, para a pessoa começar a ter absorver coisas boas. De coisas diferentes, eu não né? estou falando em termos de gosto, estou falando em termos de qualidade artística mesmo, de poesia, entendeu? As pessoas têm que voltar a ler poesia, né? Uma das coisas que elas têm que fazer é voltar a ler poesia também. Eu acho que o filme tem um tempo que ele é necessário para ser um filme poético. Eu acho que se não fosse esse tempo, ele não seria. O curioso é que o livro não é muito grande. Eu acho que se a pessoa que se propõe a ler o livro gasta o mesmo tempo. Porque a narração que os atores fazem são dos textos completos do livro. São do texto completo. É como se o Selton Mello tivesse decorado o livro todo, entendeu? Tu que também é de teatro, eu fiquei pensando, mas esses bifes para decorar não deve ser fácil. Sim. Porque é um horror. E os que não falam tiveram que levar esse texto para o corpo. Sim, exatamente. E isso é o que torna o filme tão bom. E os diretores de arte, o diretor de fotografia, levou isso para a imagem. Sim, é uma combinação de tudo. Tudo. Então, assim, é um filme muito bem feito, é cinema. Né? É uma obra de arte. Eu vi compararem com duas pessoas. Eu dei aqui uma olhada nos meus anotações, deixa eu ver se é o mesmo que você, porque eu vi compararem o trabalho dele com o Luiz Brunel. O Brunel, tá. O espanhol, e com o Pasolini. Nesse universo do onírico, da viagem, do fora do real. Por isso que eu lembrava que era alguém italiano. O Anjo Exterminador, fiquei pensando. Na mesma coisa. E eu acho que o filme tem um tempo que ele é necessário. Né? Eu ando vendo muito filme de arte, que chamam filme arte, né? Que eu nem gosto desses termos. É filme, é cinema. É filme. Mas tem um filme que é feito para entretenimento. Isso é real. E eu ando vendo muito, porque o cinema aqui da minha cidade, onde eu moro, está em reforma, e eu estou trabalhando no teatro, e eu posso ver filmes de graça, e no teatro tem toda uma programação de filmes às terças-feiras, que são só filmes de arte. E o teatro tem lugar para 600 pessoas. Em média, tem entre 40 e 50 pessoas assistindo. Ou seja, pouquíssimas pessoas. Pô, eu acho bastante. São 2 euros, é muito barato. Mas, assim, e as pessoas ainda tem um esquema, se você pagar o mês, você paga só 4 euros. Eu me lembro, quando eu estava aí, já tinha esse esquema. Sim. Então, assim, e assim, a média você vê a idade das pessoas que vão, pessoas normalmente acima de 30, 35. Muito por causa disso. Eu acho que as pessoas não estão... E eu lembro, quando eu era mais jovem, eu vi esses filmes. Eu vi esse filme jovem. Né? Não era eu hoje. Era o pequeno Eric que viu lá Lavoura Arcaica. Não era jovem na ideia de algumas pessoas, não. Mas eu era jovem, era mais novo. Então, assim, e eu conseguia ver filmes. Eu acho que as pessoas pararam de absorver mesmo essa coisa do olhar. Sim, eu concordo. É o tempo. Pararam de olhar. Tempo da observação. As pessoas não conseguem mais ler. Ninguém lê livro. Os garotos não leem mais livro. Eles vão lá, ouvem resumo e podcast e pronto. E ainda acelera o podcast, assim, ó. Sim. Né? Ainda acelera. E tem o TikTok, tem esquece TikTok aí. Os nossos podcasts já ficam muito longos para alguns. Então, eu acho assim que eu acho que teria o mesmo público que teve na época que ele foi lançado. Possível. O mesmíssimo público. Porque nunca foi um filme popular, né? Não, nunca foi. Eu vi esse filme num cinema em Brasília, que é um cinema público, que é onde passa os filmes nacionais que não são comerciais, entendeu?
Eu não o Cine pesquisei a Brasília. recepção do filme. Que é o Cine Brasília. Então, foi onde eu vi. Ou seja, é um filme que não entra no mercado, no circuito. Você vê esses filmes em espaços alternativos. A maioria, na verdade, dos filmes brasileiros, nacionais que são lançados, a gente nem vê. A gente nem tem a oportunidade de ver. Não, eles ficam restritos a festivais e salas das grandes capitais, assim. Quem mora, como a gente que não mora em capital, a gente tem difícil acesso a filmes brasileiros. Tirando os que são, né, que levam muito dinheiro. Os comerciais. É. Eu via filme brasileiro justamente porque tinha o Cine Brasília. Eu Então, vou assim, deixar... tinha o de Brasília, e passava tudo, né? Ainda tem, né? Então aí passa todos os filmes, tudo que é curta-metragem, tudo. Isso aí é uma... Eu vou deixar aqui a De recomendação. novo, a gente vê a importância do Estado Sim. para a divulgação da arte. Sim. Com certeza. Sem o Estado, a arte não se faz. E sem a educação, não se cria pessoas para absorverem a arte. É um círculo vicioso. É. Eu vou deixar aqui a recomendação para nossos queridos, queridos ouvintes, que o filme Lavoura Arcaica, Tatiana está rindo, porque ela diz que nós não temos ouvintes. Mentira, eu sei que nós temos alguns que nos escutam. Uma é garantida. Mas, enfim, deixar aqui a recomendação. O filme Lavoura Arcaica, uma cópia de boa qualidade, está disponível no YouTube da TVT de São Paulo. Que foi disponibilizada pelo próprio Luiz Fernando, não foi? Sim, o ano passado, na comemoração dos 20 anos do lançamento. Foi quando passou em São Paulo, a TVT é uma TV aberta em São Paulo, passou na TV aberta e continua disponível lá o filme. Para quem não assistiu, fica aqui a recomendação. Assistam, se preparem para uma experiência estética diferenciada. O filme realmente é uma obra de arte. E uma porrada. Também. O livro do Raduan, eu deixo também aqui recomendado. Eu comprei da Amazon o e-book, que não foi caro, que é uma edição que reúne os 3 únicos livros do Raduan. O Raduan só escreveu 3 livros. Publicado pela Companhia das Letras. Isso. E o e-book não é caro e ele reúne essas três obras. Então, quem tiver interesse, está aí, é relativamente acessível. Certo? Isso aí. Certo? Beleza. Obrigada, Tatiana. Obrigada. Deixa eu passar aqui também uma dica de livro, né? Sobre o filme Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, tá? Da editora Ateliê Editorial. Tá? Era isso que eu ia falar. E quem tiver a oportunidade de ler o livro, eu recomendo, além de ver o filme, ler o livro do Raduando. Ó. E se tiverem também a oportunidade de ler o livro que a gente está trabalhando, O Elogio à Sombra, prestar atenção nesse trabalho que os dois fazem de descrição dos espaços e da luz. É simplesmente incrível. Fechou, então. Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Abração a todos. Se cuidem. Que continua por aí. Tchau, tchau.